Marcos, capítulo 10, versículo 17. Os irmãos vão dizer, o pastor está com amnésia, né? O pastor está com problema, porque na última vez, espero que vocês lembrem, né? A última vez que nós estivemos, nós estávamos falando exatamente sobre esse texto. Né? Se esses irmãos se lembram. Marcos capítulo 10, versículo 17. Semana passada nós não estivemos presentes, o irmão Timóteo trouxe a palavra e estávamos em São Paulo, né? Mas na semana anterior, e agradecemos a Deus a oração dos irmãos, quarta-feira estávamos aqui reunidos, orando, agradecendo ao Senhor pela nossa ida e pelo nosso retorno também. A princípio deu tudo certo, né? O que fomos fazer, fomos e voltamos na paz e segurança do Senhor. Enfim, agora esperando que Deus vá confirmando com a vida da Natália aí o que haverá de ser, né? O que vai ser da vida dela, aí o futuro. Mas vamos continuar orando. Mas na semana que tivemos aqui, a semana anterior, nós falamos exatamente sobre esse texto, falando sobre alguns elementos que são dispensáveis para a eternidade, né? Então nós falamos sobre condição econômica daquele jovem rico, falamos também sobre zelo religioso e falamos também sobre a ideia do amor de Deus. Todas essas coisas são dispensáveis, porque a nossa riqueza não vai entrar nos céus, e nem tampouco o nosso zelo religioso. Isso não vai definir realmente que nós haveremos de entrar nos céus, e nem tampouco dizer que Deus é amor, né? Porque se Deus fosse amor nesse sistema que nós estamos vendo hoje, nesse sistema secular, né, na ideia do amor secularizado, Jesus Cristo não teria dito não para esse rapaz aqui, para esse jovem ou para esse homem. Nós não sabemos precisar exatamente a idade dele, mas como a palavra do Senhor fala, o jovem rico, né, ou pelo menos o título ali, que não é inspirado, né, mas a palavra mesmo, versículo 17, diz que um homem correu ao seu encontro. Mas enfim, falamos sobre esse texto. Hoje eu queria falar só sobre o versículo 1, o versículo 17, o primeiro versículo desta história. O primeiro versículo desta história, o versículo 17. E diz ali a palavra do Senhor: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos dar-te graças pela maneira como o Senhor fala conosco, tua orientação através da tua palavra. Muito obrigado a Deus pelas bênçãos recebidas neste dia. E assim, Senhor, possamos caminhar sempre agradecidos a Ti, com corações gratos de fato, pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor faz. Abençoa-nos na Tua palavra, que o Teu Santo Espírito venha nos orientar e nos dirigir. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Alguém sabe que dia é hoje? Ou seja, o que nós estamos comemorando aí? Pelo menos ontem, né? Hoje não, hoje já passou. Mas ontem, dia do professor, muito bem, está afiado, né? Também tem uma esposa professora, né? Não tem como, né? Com certeza ela já cobrou aquele presentinho, não? Muito bem. Mas pelo menos os parabéns, né? E os nossos parabéns a todos os professores que estão presentes hoje aí, que Deus nos abençoe grandemente, nos dê forças, principalmente no que diz respeito às coisas espirituais, principalmente no nosso... existe a profissão de professor, mas há também, principalmente na igreja, naquilo que nós consideramos superior, a função de ensinar as coisas celestiais, as coisas eternas. O problema é que estas coisas nem sempre são tão aceitas, ou elas nem sempre são tão bem quistas. As pessoas talvez não estão tão interessadas a ouvir sobre as coisas espirituais, ou sobre o que implica realmente a orientação do Senhor Jesus como nosso supremo Senhor, como nosso supremo professor, o nosso professor por excelência, nosso mestre por excelência, Jesus.
talvez, se nós tomássemos esse texto aqui e colocássemos sobre o crivo dos evangelizadores, dos evangelismos explosivos de hoje, Jesus passaria, assim, seria reprovado na primeira seleção, né? E se nós passássemos sobre o crivo dos mestres, principalmente da educação freiriana de hoje, né, Jesus também seria totalmente, como eu posso dizer, excluído, deletado. Não, você não serve para ser um professor nessa nova escola, nessa escola moderna, cujo aluno ele é o protagonista. Você, aluno, é o protagonista, você tem todo o saber, há em você todas as condições. Jesus não tinha essa conversa. Com o Senhor Jesus Cristo não tinha essa conversa, porque ele tinha algumas qualidades que o faziam, de fato, como professor qualificado que era. E por que eu tomei esse texto? Exatamente porque, se nós olharmos com os nossos olhos humanos, a orientação de Jesus, o ensino de Jesus, não foi benquisto, não foi aceito. A orientação de Jesus, ela não foi assimilada por aquele rapaz ou por aquele homem, mostrando assim que Jesus, de certa forma, foi ineficaz no seu ensino. Jesus foi ineficaz naquilo que ele queria passar, porque aquele homem, ele não teve a resposta, ou não deu a resposta que Jesus esperava, ou que todos nós possivelmente esperávamos. Se nós voltarmos para João capítulo 3, nós vamos ver que Nicodemos também chega para Jesus com a mesma conversa. O Nicodemos chega para Jesus com o mesmo questionamento. Bom mestre, ou rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, e ninguém pode fazer as coisas se Deus não estiver com ele, ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Perceba que esses dois homens vieram com Jesus de forma particular, vieram a ele e o colocaram como mestre. O classificaram, o qualificaram como mestre, porque eles viram isto nele. E Jesus de fato o era. Jesus de fato entendia isto. Mas, como temos falado, nem sempre as questões espirituais, os temas espirituais, as coisas referentes à vida eterna, sobre a vida cristã, ela realmente não está muito interessante para as pessoas, principalmente nos dias de hoje. As pessoas estão buscando qualquer coisa. Esses dias nós estávamos lá em casa, e não sei porquê, o portão aqui estava aberto. Esses dias estava o portão aqui aberto. Temos que pôr um portão aqui, né? E aí estava esse portão aberto. Não sei se eu mexi, abri e não fechei direito, mas estávamos em casa, era o quê? 10 horas da noite, né? 10 horas da noite. E eu ouvi assim meio que um barulho nas britas ali, mas nada. Não, deve ser a cachorrinha, o gato, né? Alguma coisa assim. Começou a chover, mas estava no sofá ali. E aí, batendo a porta. Eu falei, eita. Aí daqui a pouco aparece na janela um rapaz. Eu me assustei. E a Natália também no sofá, a Kátia na cozinha. Me assustei assim, falei, eita. Não, ele vem todo sem jeitão, o senhor não viu, vocês não encontraram um celular por aí e tal. Eu falei, rapaz, mas... Aí tinha uma moça do lado dele. E ela começou a falar, olha, o nosso celular, eu perdi o meu celular, queria encontrar, estou monitorando ele, buscando ele, está dando aqui no número 678, não sei, falou um 649 e tal. Mas como é que vocês entraram? Não, o portão estava aberto. Eu falei, mas como assim o portão estava aberto? Aí eu olhei para eles, vocês não estão me conhecendo, né? Não, eles falaram, sim, estou me reconhecendo, só fiquei com medo de falar, né? Eles eram meus alunos do João Wiedemann, os dois, né? Um do primeiro ano, outro do segundo ano, e eram meus alunos. Mas eu falei, vocês são doidos de entrar na casa dos outros assim, nesse escuro. Mas o portão estava aberto. Eu sei, mas por que vocês não batem a porta? Ou por que vocês não batem palma? Não é? Ou avisando que vocês estão chegando. Vocês não sabem o que vocês vão encontrar. Vocês vêm nesse escuro, você entra numa casa estranha, você não sabe se vai ter um cachorro, você não sabe se quem está aqui dentro, vocês não sabiam que eu morava aqui. Eu imaginava, porque o senhor falou um dia na sala de aula e tal, mas você não tinha certeza. Não tinha certeza. Então, como é que vocês... Até molhei meu pé aqui na água, que estava chovendo aquele dia, né? Percebam que... os jovens, né, eles vão atrás de qualquer coisa. Por que eu estou falando isso?
Coincidentemente, eram 2 alunos, meu, do João Wiedemann, que acabamos nos reconhecendo ali. Depois vim até eles aqui e tal, mas eles foram embora. Até à frente com eles, mas eles foram embora. O que eu quero dizer com isso é que eles fazem qualquer coisa. Eles entram. O portão está um pouquinho aberto, eles entram, se esgueiram por ali e entram, e eles entram na lama, sujam o pé, e eles vão num caminho escuro, vão na casa de um estranho para buscar um celular. Agora, se eu tivesse proposto a eles um estudo bíblico, mas nunca viriam aqui, poderia estar tudo aberto, poderia estar cheio de jovens, poderia ter todos os atrativos, um lanche bem gostoso, internet e Wi-Fi, eles não viriam. Mas porque eles estavam atrás do celular, aí sim isso lhes interessava. Ser professor hoje é algo que demanda, de fato, um amor pela profissão, uma aptidão que poucos têm. Porque, de fato, poucos vão conseguir vencer isto. Ou poucos vão conseguir conviver com esta realidade de ensinar quando alguém não quer aprender. Certa vez, Joãozinho estava na sala de aula e não parava. E falava, e brincava, e conversava com fulano do lado, e aí a professora, uma hora, citou: ô Joãozinho, você sabe como se chama uma pessoa que fica o tempo todo falando na sala de aula, quando ninguém quer ouvir? E ele falou: sim, eu sei, professor. É o professor. Porque você está falando, mas o aluno não quer aprender. E não é este o caso aqui do chamado jovem rico, deste homem que Jesus mostrou para ele o que ele precisava. Jesus lhe ensinou, Jesus o orientou, mas ele em nenhum momento quis de fato aprender aquilo que o Senhor Jesus quis passar. Esta é a realidade da escola hoje. Podemos levar para o lado secular, para a profissão de professor, podemos sim, mas principalmente no que diz respeito às coisas espirituais. Nós estamos necessitando urgentemente de alunos, de pessoas que queiram aprender. E eu não estou falando de sala de aulas, irmãos. Eu não estou falando de sentar e discutir teologia. Eu estou falando do dia a dia, das experiências que nós temos, das realidades com as quais nós vivemos, do contexto no qual eu estou vivendo, daquela palavra que alguém falou, daquela situação que eu vivi, e eu aprender com o Senhor Jesus, o mestre por excelência, olhar para a minha vida e dizer: Senhor, o que eu preciso aprender hoje? Alguém essa semana falou para mim: se você lê a Bíblia, você acha que era brincadeira, de certa forma? Né? Se a gente lê muito a Bíblia, a gente fica louco. A gente estava levando muito meio na brincadeira, mas depois ele falou assim: porque se você lê a Bíblia, parece que tudo que você faz está errado. Parece que tudo que você faz está errado. E eu fiquei pensando nisso, mas eu disse: mas não é bem assim, mas é isso. O Evangelho é isto. Tudo que eu faço está errado. E é exatamente isto. E é ao contrário da mensagem que está dizendo hoje. Não, você é importante, você é protagonista. O que está sendo ensinado para os nossos filhos, para os nossos adolescentes na escola, é exatamente isso. Você é importante e tudo que você fizer deve ser muito bem apreciado. Não. Aos olhos de Deus, tudo que nós fazemos são trapos de imundícia. E esta é a nossa realidade. É isto que Jesus quer nos ensinar, para que nós dependamos dele. É claro que em uma coisa ou outra nós vamos acertar, mas pela graça dele. E esta é a consciência que o Senhor quer desenvolver em nós. Não é o que eu faço, mas é o que o Senhor faz em mim, é o que o Senhor faz por mim, e é o que o Senhor faz através de mim. É isto que ele quer me ensinar. Isto é que ele quer ensinar a você. E, portanto, nessas situações, no contexto, nas experiências que temos, nós precisamos aprender que o Senhor Jesus quer nos ensinar a como viver. Tenhamos nós 15 anos, tenhamos nós 90 anos aqui nessa terra, ou 100 anos, nós continuamos necessitando dele. Nós continuamos precisando da orientação dele. Nós queremos ouvir. Nós estamos realmente atentos com os nossos ouvidos abertos para ouvir o que ele quer dizer. Eu não estou falando, mais uma vez, meramente nesta palavra, neste momento aqui, mas eu estou falando na sua semana. Aquilo que você viveu, o que você errou, ou o que você acertou, o que eu aprendi com isto, o que eu aprendi com todas estas coisas, o que o Senhor Jesus me ensinou. Eu estou com o meu coração de fato aberto para isto, para ouvir, estou sensível à orientação do meu Senhor. O jovem rico não estava. Ele queria ali um tempo de conversa, ele queria ter ali um tempo de discussão, ele queria ali um tempo de debate interessante,
Mas quando Jesus é nevrálgico e vai bem cirurgicamente no ponto que ele precisa, aí ele não quis aprender essa lição. É como o Joãozinho na sala de aula. Portanto, o nosso Senhor Jesus é o nosso mestre por excelência, porque ele tem autoridade. Ele tem autoridade. Perceba, irmãos, que o jovem rico, ele chega aqui e diz: pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus contesta a ele. Jesus contesta em que nível? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Jesus tinha a sua estratégia, como um mestre por excelência que é. Mas perceba que Jesus contesta a expressão, a qualificação ou o adjetivo bom. Mas ele não contesta mestre. Por que você está me chamando de mestre? Jesus não fala isso. Jesus está dizendo: por que você me chama bom? Bom só há um, que é Deus. Perceba que Jesus, ele entende que ele é mestre. Ele sabe, nós sabemos que Jesus, a sua bondade também era eterna, porque ele é o próprio Deus. Mas na estratégia de Jesus aqui, o que ele queria era focar na vida daquele rapaz e fazê-lo compreender que ele não estava lidando ali com uma pessoa qualquer, ou que ele não estava ali para discutir simplesmente questões escatológicas, ou questões de teologia, ou questões da vida, ou mostrar o quão bom ele é, ou quantos currículos, ou quantos títulos ele tinha. Escuta, eu sou o teu mestre e vou apontar você para Deus. Ok? E é isso que Jesus quis fazer com aquele rapaz. Por isso que ele não contesta o fato de ele ser mestre. Por isso que ele não coloca, porque Jesus sabia que o era. Jesus tinha esta consciência. Assim como todo professor que está aqui, e os que também não, porventura não estão. Aquele que é professor, ele gosta de ensinar. Ele gosta. Ele se esforça, ele se esmera. Ele gasta tempo para passar o melhor. Ele gasta tempo para se aperfeiçoar, se qualificar, para melhorar o seu ensino, melhorando as suas estratégias, melhorando as suas ações, a sua didática, enfim. Da mesma forma, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele tinha a consciência de que veio para ser, de fato, um professor, um mestre entre nós. A palavra mestre significa, no grego, didáscalos, ou seja, aquela pessoa que transmite as coisas de Deus para os homens. Em Mateus capítulo 23, versículo 8, perceba o que Jesus fala a respeito dele mesmo. O que o Senhor Jesus coloca ali naquela conversa com aquelas pessoas, o que ele fala a respeito da sua própria pessoa. E ele vai dizer, Mateus capítulo 23, versículo 8, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A quem ele estava se referindo? A ele mesmo. Se você seguir no versículo 9, por exemplo, a ninguém sobre a terra chamei o vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Versículo 10, nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Perceba que Jesus está falando sobre ele mesmo, mostrando que ele é mestre e mostrando que ele é o guia, ele é o professor, ele tinha consciência disso e ele não abdicava dessa sua posição. Dessa mesma maneira, quando o jovem rico disse, bom mestre, ele não diz, olha, eu não sou mestre. Não, ele é mestre. Mas então o que está dizendo aqui, pastor, que nós não devemos chamar ninguém de mestre, de professor, de guia ou de pastor? Não, claro que não. O contexto aqui nos mostra que não é a questão do título em si. Não há nenhum problema de alguém ter um título, ou você chamá-lo pelo título, porque o que Jesus está trazendo aqui, o que Jesus quer ensinar aqui, como mestre por excelência que é que o problema está na soberba que nós trazemos, porventura, com o título que, porventura, carregamos. Desta maneira, o que Jesus fala, por exemplo, no versículo 12, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Isso, será exaltado. Dessa forma, o que Jesus, mais uma vez dizemos, está querendo ensinar, não é o fato de este ou aquele título, mas é o fato
de como eu estou usando isto. Jesus tinha consciência do fato de que ele era mestre, mas em nenhum momento isto ele deixou sobressair, mas a sua consciência de ensinar, o fato, a sua missão de ensino, ele mantinha. Ele continua fazendo isso até hoje. Ele continua nos ensinando. Através das nossas experiências, através das situações que vivemos, o nosso Senhor continua nos ensinando, e com toda a humildade. Com toda a humildade. Mateus, capítulo 11, versículo 28, texto bem conhecido. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Você quer aprender com o mestre por excelência? Você quer aprender a sua humildade? Você quer aprender a sua compaixão? Você quer aprender a sua mansidão? Eu quero aprender tudo isso. Ele está dizendo: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Por que sofremos tanto? Diz aquele hino, né? Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Ele está nos ensinando, dizendo: descansa, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Eu não estou aqui com uma vara olhando para você, e no momento que você errar, eu vou te surrar. Se você não fizer direito, olha, se você não tirar 10 nessa prova, olha, se você não fizer o seu trabalho de forma correta e exemplar, eu vou surrar você. Isso são coisas que nós colocamos na nossa cabeça. Talvez são traumas criados, talvez desde a infância, eu não sei porquê. Talvez questão de família, questão pessoal, de temperamento, eu não sei. Mas nós acabamos criando essas coisas e muitas vezes imaginamos um Deus severo, um Jesus ali, que está pronto para nos surrar, quando na verdade ele está dizendo: aprendei de mim, eu sou o seu mestre por excelência. E assim como aquele jovem rico, eu queria mostrar para ele o quanto eu o amava, o quanto eu queria ensiná-lo, o quanto eu queria vê-lo aprender de mim. Ele simplesmente saiu e foi embora. Por que perdemos tantas oportunidades? Porque não aprendemos com o nosso mestre por excelência. É triste, como professor que somos, muitas vezes ver aqueles jovens talentosos na sala de aula. Adolescentes realmente que você pode perceber são promissores, mas eles simplesmente param. Quando você olha, aquele jovem não vem mais, aquele jovem parou, não estuda mais, talvez por vários motivos, talvez por preguiça mesmo. Mas você percebe que há condição, há potencial naquele jovem, mas ele simplesmente para. Ele simplesmente não quer mais estudar, ele simplesmente não quer fazer mais nada. E aí você olha para isso e diz: o que eu posso fazer? Nada posso fazer. Dessa maneira, o Senhor Jesus Cristo aqui nos mostra esta capacidade de ensinar com esta humildade e com esta mansidão que lhe é característica. Por quê? Uma outra característica do nosso mestre não é somente a sua autoridade, porque ele sabia a sua missão a qual ele veio, mas ele tinha aptidão para isto. Ele realmente conhecia e conhece o coração humano. João capítulo 2, versículo 25, João 2, 25. Nós sabemos que o nosso Senhor era homem, mas também era Deus. Cremos nessa verdade. E dentro de algumas conversas ali com algumas pessoas, a festa da Páscoa, como diz ali o versículo 23, o versículo 25 vai dizer então, Jesus fala do Evangelho, Jesus fala do reino de Deus, né? E algumas pessoas, segundo o versículo 24 ali, diz que creram nele. E percebam, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, mesmo eles tendo crido no seu nome. E no versículo 25 diz: e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Uma das condições que nós precisamos ter para sermos ou para executarmos a função, a missão de ensinar, é conhecer o aluno.
conhecer o aluno, saber da onde ele vem, por exemplo. Claro, no primeiro momento, nós não vamos conseguir isto, mas de acordo com o que nós vamos caminhando com aqueles alunos, nós vamos percebendo que aquele vem de uma família um pouco mais complicada, né? Porém, uma família mais abastada. O outro, uma família mais organizada, porém um pouco mais destituída de valores. E assim, nós vamos conhecendo os alunos e percebendo. Eu estou falando isso, né, isso é só na teoria, porque na prática, no ensino estadual, na escola estadual, como é que você vai fazer isso? Né? Conhecer cada aluno, isso é impossível. Para um professor que talvez tenha lá 20 turmas e 30 alunos em cada turma, isso é impossível acontecer. Mas a teoria seria essa, mais numa questão menor, né, num número menor de alunos, mas essa seria a ideia, essa aptidão para conhecer o aluno e perceber o que ele está precisando, o que ele precisa, o que eu preciso trazer para este aluno em especial, para que ele possa alcançar este conhecimento, para que ele possa desenvolver na sua capacidade de cognição, de aprendizado, e poder assimilar esse conteúdo. Percebam que Jesus sabia isso. Jesus conhecia isto. Como nós lemos aqui em João, capítulo 2, 25, Jesus ele conhecia a natureza humana, ele conhece a mim, ele conhece você, ele conhece cada um de nós particularmente, ele é o bom pastor. Nós somos suas ovelhas, e ele conhece-nos pelo nome, e nós o conhecemos também pelo seu nome. Percebam que é um relacionamento particular, não é um relacionamento de um professor numa escola estadual, mas ele está falando de um relacionamento particular. Eu sou, sim, interessado no que você precisa. Eu estou interessado na sua necessidade em particular. E talvez seja também um problema nosso, porque nós imaginamos um grupo de pessoas que Jesus está olhando e jogando uma bênção para todo mundo. Olha, pega aí e administra como vocês acharem melhor. Não, Jesus está olhando para nós. O que você precisa, Márcio? O que você precisa, Daniel? O que é que você precisa, Cláudio? O que é que você precisa, Magda? Do que vocês estão precisando? Eu estou pronto para ensinar vocês. Este é um relacionamento, um ensinamento, aula particular. É exatamente isso. Jesus sabia o que aquele homem precisava. Ele conhecia. Ele conhecia a sua luta. Ele conhecia o seu problema com a religiosidade. Ele conhecia o seu problema com o orgulho. Ele conhecia o seu problema que ele tinha de querer, talvez, se colocar como superior. Ou dizer, olha, eu não tenho falha nenhuma. Quantas pessoas nós encontramos na nossa vida que ele nunca erra. Não é? Ele não erra nunca. E Jesus quer me ensinar que eu erro sim, que eu sou ser humano, eu sou falho. Só que muitas vezes é difícil para nós, como seres humanos, aprender isto. É preciso que os nossos corações estejam abertos para isto. Qual de nós já teve essa experiência de ter um ensinamento de Cristo e nós não gostarmos? Passarmos por uma experiência, talvez uma dificuldade financeira, saúde, talvez uma injustiça, talvez um mau testemunho a nosso respeito, uma calúnia a nosso respeito. Isso tudo nós podemos levar para o lado humano, podemos tratar com conversa e tal, mas antes de mais nada, nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas, e mesmo que essas coisas estejam acontecendo, Ele nos ama. Talvez o jovem rico, aquele homem, saiu dali totalmente questionando os métodos de Jesus. E se porventura alguém tivesse do lado ou ao redor, olhando e percebendo, ou até mesmo avaliando, olha, Jesus, vou ver se você consegue fazer um ensino aí para você ser professor no nosso seminário lá. Não é? Você não passou. Só que percebam o que diz ali no versículo 21. E Jesus, fitando, o amou. Jesus conhecia aquele rapaz, aquele homem. Jesus conhecia a sua luta. Jesus conhecia a sua vida. Mesmo que todos que estivessem ao redor, se porventura estivesse, claro, a Bíblia não está dizendo que há. Eu estou aqui parafraseando, conjecturando aqui. Mas mesmo que houvesse para nós também, olhando esta situação, o que importa é que Jesus o amou. O professor, ele precisa amar, conhecer o seu aluno e amar o que faz. E mesmo que, humanamente falando, na nossa ideia, não está dando certo, não está tendo o resultado que nós desejávamos, Jesus, ele tem
Ele tem tudo sob o controle. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Ele ama a cada um de nós, com esse amor sobreexcelente, esse amor inefável, esse amor eterno, que nós não podemos compreender, mesmo nas nossas lutas pessoais. Eu não sei qual é a sua, você não sabe qual é a minha, mas Jesus nos ama. Como professor que nos conhece em particular e quer nos ensinar em particular as lições para vivermos a vida cristã aqui nessa terra, nos preparando para o dia que chegaremos diante dele. E então traremos tudo o que aprendemos e depositaremos aos seus pés para dizer: bom mestre, muito obrigado por todo o ensino que o Senhor me deu ali naquela terra, ali na minha vida, mesmo que eu não estava entendendo, mesmo que eu saí resmungando, mesmo que eu tenha saído ali totalmente contestando os seus ensinos, porque não era isto que eu queria aprender. Jesus o amou, Jesus me amou, Jesus está me amando, e Ele ama a cada um de nós que também o amamos. Percebam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se nós amamos a Deus, é porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Tudo isso Deus está fazendo em nossas vidas para nos ensinar, porque Ele é apto para isso. Ele tem autoridade para ser esse mestre por excelência. Ele tem aptidão para fazer isso, porque Ele conhece as nossas realidades, as nossas lutas. Ele é o nosso intercessor diante de Deus, Pai. E não somente isto, Ele tem um conteúdo. Todo bom mestre, todo bom professor precisa ter conteúdo para ensinar. O que você vai falar hoje? Às vezes eu, como professor, chego em sala de aula, o que eu vou falar hoje? Esse dia eu estava na sala de aula, não preparei o plano de aula. 7 de setembro, manifestação, movimento social. Pessoal, vamos lá, o que aconteceu? O movimento social acabou, tá. Tem que ter conteúdo, isso é conteúdo, não é? É conteúdo social, é a situação, é o momento social do nosso Brasil. Vamos lá, vamos trabalhar. E deu um bafafá esse negócio? Não precisa ver, né? A confusão que deu esse negócio aí em sala de aula, as discussões e as divergências com relação ao nosso Brasil político de hoje. Eu gosto tanto disso. Mas Jesus tinha um conteúdo específico para aquele homem. Por que você me chama bom? Bom só tem um, que é Deus. Deus. Ele quer apontar para aquele rapaz, olha, existe um Deus. Olha para ele. Toda a conversa que Jesus tinha, ele queria levar para Deus. Deus Pai. E muitas vezes Jesus fala com os seus discípulos e nas suas pregações, ele fala sobre o Pai. Eu e o Pai somos um. Perceba que ele quer falar desse relacionamento próximo com Deus, dele mesmo com Deus, e quer levar os homens, os seus discípulos em especial, a pensar em Deus, no Pai, nesse relacionamento. E como eu tenho esse relacionamento, eu quero que vocês também tenham esse mesmo relacionamento com o Pai. Não é só comigo, eu sei, vocês estão me vendo aqui. É fácil para eu amar, é fácil para eu ter um relacionamento com alguém que eu estou vendo, é fácil para eu ter um relacionamento com alguém que está fazendo um bem para mim, que curou o meu filho, que curou talvez ali a minha paralisia, que me deu vista enquanto eu estava cego, mas nada disso foi eu, sozinho. Vem aqui, você está me vendo, legal, mas eu quero te conduzir ao Pai. Você veio conversar comigo, ok, mas eu quero que você glorifique o Pai. O meu Pai, o nosso Pai, aquele que nos criou, o Deus criador e sustentador de todas as coisas. João capítulo 14. Perceba, esse é o conteúdo que o Senhor quer trazer. Do versículo 8 ao 11. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe, um mau aluno que até agora não tinha aprendido o que o Senhor Jesus Cristo estava falando. E aí Jesus disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: Pai, estou te ensinando esse tempo todo e você até agora não aprendeu nada. Eu estou aqui para mostrar a vocês o Pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai.
o Deus soberano, criador de todas as coisas. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Percebam que Jesus está dizendo que tudo isso que eu estou fazendo não é por mim mesmo. Para de olhar para mim como se eu fosse alguma coisa, algum poder, ou tivesse em mim algum poder especial que parta de mim mesmo. Não. Há um Deus que me enviou e eu estou aqui por causa dele. Eu estou aqui por desígnio dele. E Jesus vai dizer: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Dessa forma, o conteúdo que Jesus quer trazer para nós, para mim e para você, é que existe um Deus. E este Deus é soberano. E esse relacionamento que nós temos com Cristo, ou desejamos ter com Cristo, precisamos ter com o Pai. E esse relacionamento que nós queremos ter com o Pai, com o nosso Deus, precisamos de Cristo, porque Ele também vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Perceba que Deus, Jesus, está no mesmo conteúdo, na mesma ideia. Nós precisamos entender isto, que tudo que Jesus quer nos ensinar está de acordo com a vontade de Deus Pai. Isso é soberano, isso é a soberania dele. Quantas vezes também não aceitamos isso, não aceitamos esse ensinamento porque talvez nos falta esta consciência da soberania de Deus em tudo isso que nós vivemos. Mas não somente sobre Deus, como se pudéssemos dizer, não somente, né? Mas Deus, o Senhor também vai falar a respeito da pessoa do Espírito Santo. As obras que o Senhor fazia, Ele o fazia pelo poder do Espírito Santo. Não sei se eu posso dizer isso, mas se há alguém da Trindade, uma pessoa da Trindade que é talvez negligenciada em nós, por nós, é a pessoa do Espírito Santo. Quantas vezes nós cantamos louvando ao Espírito Santo? Quantos louvores nós ouvimos que adoram a pessoa do Espírito Santo? Talvez do cantor cristão, hino 1, né, doxologia, ali onde nós, o antífona, na verdade, né, o nome do hino, a ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. E aí na terceira estrofe ele fala sobre o Consolador, que é o Espírito Santo. Então nós acabamos cantando, mas é muito pouco, é muito pouco. A ação do Espírito Santo em nós, ela é real. E ela precisa ser, de fato, intensificada cada vez mais com a consciência de que ele realmente está fazendo isso. E Jesus fazia isto. E Jesus queria ensinar isto. Em Mateus, capítulo 12, Mateus 12, versículos 27 e 28, em mais uma conversa, mais uma discussão ali, que os homens estavam dizendo que ele estava chamando ou fazendo as suas obras pelo poder de Satanás, né? Jesus responde, então: e se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Agora, versículo 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Perceba que Jesus não está dizendo: eu expulso os demônios pelo meu poder, ou pelo poder só de Deus, Pai, mas ao Espírito de Deus, que é a pessoa do Espírito Santo aqui. E em João, capítulo 14, ele vai falar exatamente sobre que quando ele for, descerá o Espírito Santo, e o Espírito Santo iniciará todo o seu ministério. Vai ensinar todas as verdades que Jesus também já tinha falado, e vai fazer com que o homem se conscientize disso, e ele possa, então, ser convencido dessas verdades que o próprio Senhor Jesus falou. Quando Jesus ensina, ele entende que ele ensina isto, mas quem vai abrir os meus olhos e os meus ouvidos para entender, compreender e assimilar tudo isso, não é somente o fato de Jesus ter falado há mais de 2000 anos atrás, mas é o Espírito Santo que continua vivo hoje para me convencer dessas verdades. Este é o conteúdo que Cristo quer trazer para nós, para mim e para você. Ele fala sobre ele mesmo, sobre a sua própria vida, como já citamos, eu e o Pai somos um. Ele se coloca também como Deus, e por isso pegaram em pedras para atirar sobre ele. E percebam o quanto que isso é importante para as nossas vidas, compreendermos que Jesus, ele é o próprio Deus, o nosso mestre por excelência, quer nos ensinar estas verdades.
E para finalizarmos aqui, o Senhor Jesus nos ensina sobre as Escrituras. O Senhor Jesus nos ensina, dentro do seu conteúdo que Ele tem para trazer para nós, as Escrituras. Mateus capítulo 5, ali na Sermão do Monte, estamos tratando nas quartas-feiras, no versículo 18, na continuação do Sermão do Monte, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Perceba que Jesus não está dizendo que as Escrituras são alguma coisa, simplesmente, olha, você observa se você quiser, olha, se der um tempinho, se você não estiver muito ocupado, não é? Não. Percebam o patamar no qual o Senhor Jesus coloca as Escrituras. Nada vai passar, nem um i ou um tio jamais passará. Jesus coloca as Escrituras, a Bíblia Sagrada, dentro de um quadro de fidedignidade muito sério, confiabilidade da própria divindade da palavra que nós temos em nossas mãos. Quantas vezes podemos ser negligentes para com esta palavra? Há contextos, é claro, temos o Velho Testamento, temos o Novo Testamento. Esses dias alguém me perguntou, pastor, a respeito que Jesus manda que nós amemos os nossos inimigos, mas lá no Velho Testamento ele mandava que o povo de Israel destruísse, matasse, aniquilasse os inimigos. Como é que é isso? Aí ele fala, não, nós temos que entender o contexto. Ali era Velho Testamento, o Deus é o mesmo, o amor é o mesmo, tudo é graça, né? Mas há um método diferente de agir do Novo Testamento, né? Então tinha situações, eu expliquei ali algumas dessas realidades, né? Precisamos entender esse contexto, esses contextos diferentes, mas a palavra de Deus, ela é tão real para nós hoje, quanto ela era real nos dias do Senhor Jesus Cristo. Tão atual quanto naqueles dias. Quantas vezes, irmãos, estamos secularizando esta palavra? Quão triste é perceber como que as igrejas estão perdendo o seu poder, perdendo a sua força, exatamente por conta de que este conteúdo tão importante, que é a aplicação, a observação da palavra de Deus no nosso dia a dia, nós temos permitido que isto meio que vá se diluindo com as nossas preocupações, com as nossas responsabilidades, com desejos outros que não exatamente as coisas do Senhor Deus. E João 17 vai dizer, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus coloca as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, como de fato a verdade. Irmãos, em suma, o que é o Senhor, nosso mestre por excelência, nosso Senhor Jesus, mestre por excelência, quer nos ensinar? Primeiro que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso mestre. E Ele não aceita contestação com relação a isto. Eu não sou o meu mestre. Você não é o seu mestre. O mundo pensa que eles mesmos podem se conduzir ou se autoguiar. Mas Jesus está dizendo, eu sou seu mestre. Eu sou o seu guia. E Ele tem consciência disso, Ele tem autoridade para isso. Ele sabe da sua missão. E Ele não abdica desta posição. E quando Ele faz isto, ele fala, eu sou o seu mestre, e por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço você. E não só conheço, por mais que você não aceite, por mais que você esperneie, eu te amo. Eu te amo. Entendo você, entendo a sua luta, entendo a sua fraqueza e as suas necessidades, mas eu continuo te amando. E abrindo as portas para você. Estou aqui para que você possa adentrar aos céus. Só que para isso acontecer, eu preciso que você entenda algumas verdades. Que há um Deus, esse Deus é santo. E esse Deus, que é o meu Pai, me enviou para morrer por você por causa do seu pecado. Por causa da distância na qual você vive desse Deus Pai por conta do seu pecado. E o Espírito Santo vai convencer você disso. O Espírito Santo vai mostrar, através das Escrituras Sagradas, o que você deve fazer. Para que você, então, possa alcançar a vida eterna. Qual foi a pergunta do jovem rico? Bom mestre, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Foi essa a pergunta. Jesus, na sua autoridade,
com toda a aptidão que lhe é atribuída, que lhe é peculiar, e com o conteúdo que ele passou para aquele rapaz, a sua resposta está aí. Você está pronto para aprender? Você está pronto para aplicar com o bom mestre tudo isto? Que Deus nos abençoe, que na nossa vida, na nossa semana, possamos aplicar isto e aprender do nosso mestre por excelência estas verdades que estão tão claras para nós. Mas quantas vezes nós nos esquecemos disso? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, por tanta graça, por tanta verdade que a Tua palavra nos traz. Perdoa-nos, Senhor, se muitas vezes não conseguimos ser tão claros por causa da nossa fragilidade, falibilidade, por causa da nossa limitação, mas que o Teu Santo Espírito, ó Senhor, nos ensine a cada dia sobre tão grandes e preciosas maravilhas que o Senhor tem trazido na Tua palavra, através do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Mestre por excelência, aquele que quer nos ensinar a cada dia da nossa vida, seja a paciência, seja a ação, seja a mansidão, seja, enfim, a nossa missão, seja naquelas coisas que cada um tem em específico para realizar na sua vida, mas que em tudo isso possamos estar com os nossos ouvidos abertos e atentos para saber o que Tu mesmo de fato quer. Ó Deus, nós oramos para que todo este conteúdo que o Senhor Jesus Cristo tem nos ensinado durante toda a nossa vida, possamos aplicar porque já temos entendido, ó Deus, como chegar aos céus. Muito obrigado por cada um que já tem tomado essa posição, mas se alguém nesta manhã que ainda não tem tomado essa decisão, que ainda não aprendeu ainda este conteúdo sobre a verdade de Deus, sobre o envio do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, para morrer pelos nossos pecados, e que o Espírito Santo haverá de nos convencer através da palavra, da nossa condição e da necessidade que temos de Cristo Jesus, que possa fazer ainda nesta manhã, e possamos, Senhor, todos aqui podemos dizer sim, quando Cristo voltar, eu com certeza estarei com Ele nos céus. Muito obrigado, Deus, nós Te louvamos e agradecemos. E que cada um de nós sejamos afetados positivamente pela Tua palavra e assim sendo transformados na nossa vida. Muito obrigado, nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.